honestamente, eu não estava esperando o dia do pastor. Para mim, era um dia normal hoje. E aí os irmãos começaram a postar, é o dia do pastor. Eu falei, meu Deus, é o dia do pastor, e agora? Aí começa a chegar presente e a gente fica constrangido. Eu acabei de ganhar um monte de presente dos irmãos no meu aniversário, 3 meses atrás, inclusive, né, esse terno lindo que eu estou usando aqui, foi a igreja de Marlboro que me deu, tá? Obrigado aí, pelo carinho de vocês. Mas a gente foi, eu e a pastora Gel, muito homenageados hoje de manhã em Chelsea. Obrigado, o carinho da igreja de Marlboro. Vocês têm um amor incrível, vocês nos deixam muito constrangidos. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu quero louvar a Deus pelos visitantes que estão aqui, todos os irmãos que estão nos conhecendo hoje, a nossa irmã da Flórida e os irmãos que estão vindo, sejam bem-vindos aqui na Bethesda. Hoje é o dia do pastor e o Senhor pediu que eu pregasse 2 mensagens, né? A de manhã em Chelsea foi bem mais forte e a Lely estava lá, apanhou bastante, mas aqui vai ser mais light. E para começar, nós vamos ler o Salmo 23. Então, Salmo 23... Eu quero falar sobre o coração pastoral. Hoje é o dia do pastor e o nosso pastor é Deus, é o nosso Pai, aquele que pastoreia as nossas almas. Eu convido você a ler comigo aí, né, esse salmo lindo que a ovelha está dando testemunho das coisas que o pastor faz por ela. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero só enfatizar o batismo. Eu penso que vai ser um momento muito importante nesse verão, provavelmente no mês de julho, tá? Eu já contemplei na minha mente aqui a piscina do irmão Douglas. Eu não sei se vai ser lá mesmo, mas né, uma piscina aquecida, ainda mais em julho. Meu Deus, aquela piscina lá e aquele quintal. E eu só estou falando assim, mas eu não sei, não. Ele nem me autorizou nada, não. Mas nós temos vários irmãos para batizar, não só daqui de Marlboro, mas lá de Chelsea também. E, por favor, vamos fazer isso, porque o Senhor se agrada. Olha, o testemunho da ovelha é o seguinte, que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. E Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele também refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, e não é nem só por causa de mim, é por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Que testemunho lindo da ovelha. Ela termina dizendo que, por causa de tudo isso, certamente, eu tenho certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alguém adora a Deus comigo dizendo, eu quero te dar graças por ser tua ovelha, tu és o meu pastor, que cuida de mim, e eu celebro o teu coração pastoral. Eu celebro a tua igreja neste lugar, eu celebro este 1 ano e meio que estamos em Marlboro, Senhor, cuidando desta igreja. Eu celebro o privilégio de pastorear essa igreja, de cuidar das tuas ovelhas. Eu abençoo tuas ovelhas que estão hoje na tua presença. Fala conosco, nós somos tuas ovelhas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor pode sentar-se. Eu queria compartilhar alguns pensamentos sobre pastor e ovelha. Eu queria sugerir aos irmãos que quem puder ouvir a mensagem que foi pregada em Chelsea, a mensagem e vos darei pastores segundo o meu coração, e está no grupo da igreja. Se algum visitante desejar, a gente pode enviar para você o vídeo, mas essa mensagem é diferente. Eu queria compartilhar aqui algumas coisas sobre o que significa a palavra pastor. A primeira coisa que vem no meu espírito a palavra pastor vem de pai, tá? Pai é aquele que começa, aquele que gera, aquele que traz a existência. E uma das razões de Deus nos pastorear é porque Ele deu início à nossa vida. Ele se tornou responsável por aquilo que Ele criou e Ele passou a nos pastorear, a nos cuidar. Do momento que a gente é gerado no ventre até o momento em que a gente volta para a presença dEle, Ele é o nosso pastor. Ele nos pastoreia todos os dias. Pastorear é cuidar, é alimentar, é guiar, é instruir, é preservar, é defender, é resgatar, é fazer tantas coisas, porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ovelha e você vai ver como a ovelha é um animal dependente.
E é por isso que Deus nos chama de ovelhas. De todos os animais, Deus decidiu colocar sobre nós essa imagem de que nós somos ovelhas. Deus, ele tem um coração pastoral, é o coração de cuidar de nós até o fim. O coração pastoral é esse, é tolerante, é perdoador, é paciente, é longânimo, é cuidador, é provedor, é pacificador, é purificador, é defensor. E Deus, ele está pastoreando o mundo com sua paciência, com sua longanimidade. Ele não pastoreia só a sua igreja, ele está cuidando do mundo inteiro, porque ele criou a humanidade, e esse é um tempo de misericórdia do Senhor. Você sabe, Deus, ele não está julgando o mundo ainda, ele está esperando o mundo se arrepender. Ainda não é tempo de juízo, ainda é tempo das pessoas pecarem, se arrepender, ser perdoado, peca de novo, se arrepende, é perdoado, sai, volta, é perdoado de novo. É um tempo de misericórdia. É um tempo em que Deus ainda não vai lançar o juízo. Por isso as portas das igrejas ainda são abertas. Por isso todos os domingos ainda há convites para as pessoas virem se entregar ao Senhor, porque ainda é tempo de misericórdia. Só não pode esquecer que esse tempo vai acabar. Deus vai fechar a porta da misericórdia e Ele vai trazer o juízo. Aí não tem mais perdão, não tem mais culto, não tem mais apelo, não tem mais reconciliação. Agora é a ira de Deus que vai vir sobre o mundo. Nós não estaremos aqui pelo sangue de Jesus, não estaremos aqui para experimentar a ira, mas nós estamos experimentando esse tempo de misericórdia. Porém, eu queria falar um pouquinho sobre o que significa a palavra ovelha. Bem, a ovelha significa muitas coisas, mas uma das coisas que ovelha significa é dependente. Não tem um animalzinho mais dependente do que ovelha. E aqui eu queria que você olhasse a nossa situação. Por que Deus nos pastoreia? De manhã eu falei tanto sobre como Deus provê pastores, como Ele levanta pastores, e vou dar uma pinceladinha aqui rápida. Deus começou com Noé, levantou os patriarcas, né? Um dos grandes pastores que Deus levantou foi Moisés, para cuidar do seu povo, tirar do Egito, né? Depois Deus levantou os profetas, Samuel foi um dos grandes profetas que pastoreou Israel, e por aí Deus levantou tantas pessoas, porque Deus gosta de cuidar, mas Ele cuida, porque se Ele não cuidar, a gente morre. A gente é carente demais, a gente é ovelha. Eu queria falar algumas coisas sobre ovelha. A ovelha não cuida de si mesma. Se você largar um bando de ovelhas sozinha, elas morrem. Elas precisam de um cuidador. Eu não sei se você sabe, mas ovelhas são péssimas nadadoras. Você pode imaginar aquelas perninhas fininhas e aquele monte de lã. Se entrar dentro da água, morre. Não consegue sair. Imagina aquele monte de lã cheio de água. Não tem nem como nadar com aquelas pernas. Ovelha, é por isso que no Salmo 23, o pastor, a ovelha diz que ele me leva a águas tranquilas, porque nem águas rápidas ela consegue beber. As ovelhas não conseguem beber em águas correntes rápidas. Se cair ali, já era. Em vez de beber, foi bebida. É assim que a gente é. Se Deus não proteger a gente das correntes da vida, nem beber água em determinados lugares a gente não pode. Então veja que a ovelha é um animal que exige tanto cuidado que até o pastor não pode levar a ovelha para beber em qualquer lugar. Ele anda com aquele rebanho, às vezes, lugares e lugares e lugares, ele anda até encontrar um lugar que seja possível que as ovelhas possam beber em paz. E o testemunho dos amados aqui sobre a igreja é porque Deus levanta igrejas, que é uma água que o Senhor começa a gerar do altar para alimentar suas ovelhas. Tem que ser um lugar de paz, um lugar onde você se sente bem, um lugar onde você sente a presença de Deus, da atmosfera que a irmã falou, é onde a alma da gente está bebendo. Porque se você está numa igreja cheia de confusão, de problema, você não bebe, você não bebe, você fica mais preocupado, porque a ovelha, ela se aflige com qualquer rumor. A ovelha é um animal tão assustadinho que qualquer rumor que houver no redil, ela perde a paz. A ovelha é um animal muito sensível. Ovelha também, ela não tem senso de direção. Não tem. Eu não sei se você já viu aquele bando de ovelhas, sabe? E as que vão na frente não sabem para onde vão, e vão para qualquer lado, e quem vem atrás só vai seguindo. Ovelha é assim, se elas não tiver um líder, elas seguem qualquer uma. Para onde uma for, se uma descer o desfiladeiro e for para o despenhadeiro, todo mundo vai. Porque elas vão, cabecinha baixa, uma atrás da outra, e vai indo. Ovelha segue ovelha. Mas tem que ter um pastor na frente. Elas têm um péssimo senso de direção. Por isso que nós precisamos do Senhor para nos dirigir. Tá?
os conselhos, as ideias. Você sabe, as pessoas seguem os conselhos umas das outras. Se nós não tivermos o pastor, o Senhor, para nos direcionar, nos falar, a gente segue o conselho da tia, da vovó, da tia Joana, do vovô, do vizinho. Me falaram assim, me falaram aquilo outro. E você vai seguindo as pessoas. São ovelhas cegas seguindo outras. Precisamos da voz do Senhor. Eu quero louvar o nosso pastor que nos orienta, nos fala. Uma das formas que ele faz é levantar pastores. Deus tem que levantar pastores humanos entre nós para poder nos dar uma direção. Eu não teria chegado aqui hoje, eu não seria um pastor hoje se eu não tivesse sido pastoreado a minha vida inteira. Eu celebro a Deus pelos pastores que me pastorearam. Eu me lembro do pastor da minha adolescência, ele já falecido, o pastor Hilário. Ele já é falecido, mas eu me lembro dessa idade, eu sentado no banco da igreja, era o meu pastor. Quantos pastores me ensinaram para eu chegar até aqui? Hoje eu posso pastorear a igreja do Senhor, e é um privilégio, mas eu fui pastoreado. As ovelhas, elas precisam sentir a presença do pastor no rebanho. Sabe, elas estão tudo agachadinhas. Estou falando de ovelhas físicas, né? Elas estão tudo lá baixadinhas, cada uma no seu cantinho, mas elas estão atentas se vê o pastor em algum lugar. Porque se elas percebem que o pastor está, elas sentem paz. Elas ficam em paz. Porque elas sabem que se vier um urso, ele vai defender. Se vier um lobo, ele vai defender. E elas sabem que não é aquela ovelha grandona ali que defende a gente, não. Nem aquela magrela. Nenhuma ovelha defende a outra. Elas sabem que é o pastor que defende. Por causa da autoridade, por causa do cajado. O texto fala do cajado, que é aquela ponta que tem, né, que ele puxa ela de um buraco, é a autoridade espiritual. O cajado é a autoridade espiritual na mão de um pastor. Right? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho pedido a Deus, aumenta o meu cajado. Porque cajado tem tamanho. Eu já tive pastor com cajado tão pequenininho que não dava para tirar você de lugar nenhum. O pastor tem que pedir a Deus para aumentar o cajado dele. Porque, às vezes, as ovelhas caem em buracos profundos, que você tem que ter um cajado maior para poder tirar ela de lá. Então, o rebanho não caminha sem... E uma das formas de Deus cuidar do seu rebanho é prover pastores. Uma coisa vocês devem orar: Senhor, forma pastores. Eu oro essa noite para que Deus forme pastores do meio de vocês. Estes homens de Deus e mulheres que se dedicam ao Senhor aqui. Deus precisa de mais pastores na igreja. Hoje em Chelsea eu fiquei feliz de nós chamamos os pastores auxiliares para subir ao púlpito e subiram várias pessoas lá. Porque nós precisamos de mais pastores na igreja, gente que possa cuidar dos outros. A ovelha precisa sentir a presença do pastor ali. Agora eu queria falar uma coisa com vocês que eu não sei se vocês sabem, que a ovelha, se ela virar, se ela cair e virar, ela não consegue se desvirar sozinha. Não sei se você sabe disso, que a ovelha virada não se desvira. Não se desvira. Aquelas perninhas ficam para cima e ela rolando de um lado para o outro. E sabe o que vai estar acontecendo? O sangue começa a parar a circulação nas pernas. Porque ela fica estirada para cima com as perninhas e aquele corpo não consegue ela voltar de pé. E Deus está dizendo, quando nós temos problemas, nós não conseguimos resolvê-los sozinhos. Nós precisamos de alguém que nos desvire, nós precisamos de alguém que nos tire de lá. Irmãos, nós somos ovelhas. No fundo, não é um cumprimento. No fundo, é uma palavra assim, vocês são fraquinhos demais, vocês são ovelhas. E é assim que Deus cuida de nós. Honestamente, eu admiro muito os anjos, não me entenda mal, eu não sou adorador de anjo, mas eles são criaturas mais fortes que nós, mais gloriosas que nós, e eu sempre estou comparando a gente com os anjos, e eu pergunto a Deus, por que o Senhor fez a gente tão fraquinho assim? Por que o Senhor fez a gente tão fraquinho? Right? A gente precisa ajuda uns dos outros, ajuda dos anjos, ajuda de todo mundo para a gente poder seguir. Então, ovelha virada, ela precisa... E outra coisa, se a ovelha virar e ela ficar muito tempo e o pastor não achar, ele encontra ela morta. Ela não consegue voltar à sua circulação e à sua vida. O que eu estou falando nessa noite é da nossa carência do Senhor, da nossa carência do nosso pastor. Irmão, quantos de nós já teve decepções com a igreja, e com pastores e com líderes, etc., e você fica morrendo espiritualmente, e como a irmã falou, precisando de uma cura de Deus, e as perninhas viradas em algum lugar, e Deus, ele quer prover socorro para as suas ovelhas, ele quer prover socorro, ele quer prover
saúde para as suas ovelhas. Eu queria orar nesse momento, o Espírito Santo está aqui, eu vou deixar ele pregar, eu não sei como é que ele vai pregar essa noite, mas eu quero pedir cura nesse momento, há ovelhas feridas em nosso meio. Eu quero que você peça a Deus, faz a obra que o Senhor fez em mim, aquela obra que a irmã Simvalda testemunhou aqui, faz em mim também. Talvez eu sou uma ovelha virada, talvez eu sou uma ovelha que eu estou tentando ainda desvirar, não desvirei ainda. Eu peço ao Espírito Santo, com os seus anjos que estão aqui, cuida das ovelhas que estão aqui. Olha para esta ovelha que está ouvindo esta palavra e que ela precisa de uma cura, Senhor. E a tua serva falou, aqui está um hospital, aqui está uma atmosfera de cura. Eu peço, cura as tuas ovelhas neste lugar. Traz para esta casa as pessoas nessa cidade que o Senhor quer desvirar das decepções consigo mesmo, das decepções de relacionamento, das decepções com a igreja. Senhor, Tu és o que desvira as ovelhas, que a cabeça virou, o coração virou, endureceu. Senhor, fechou a porta por causa das coisas dessa vida. Tu és o desvirador de ovelhas, ó pastor amado. Nós te exaltamos neste lugar e eu peço cura. Alguém diz, me cura, Senhor, me restaura, me renova, me vivifica. Tu és o meu pastor, traz o óleo sobre a minha cabeça, me abençoa com o teu óleo, com a tua paz. Antes de prosseguir essa noite, eu gostaria de falar sobre o óleo na cabeça. Não sei se você sabe, mas no verão, essa experiência dos pastores que têm rebanho físico na África e em outros lugares, que no verão há um perigo muito grande para as ovelhas, que são as moscas, que no verão proliferam muito e elas querem depositar as larvas nos focinhos das ovelhas, que é um lugar muito úmido, e elas fazem isso, elas depositam a larva nos ouvidos das ovelhas e nos focinhos delas. E o que acontece é que daqui a pouco aquelas larvas começam a crescer dentro e a cabecinha da ovelha começa a coçar e ela não tem como coçar o ouvido. Como é que uma ovelha coça o ouvido? Como é que ela resolve aquilo? Ela começa a bater a cabeça nas paredes, nos tocos das cercas. E quantas pessoas você encontra hoje batendo as cabeças em lugares porque o diabo colocou suas larvas lá dentro e ele colocou coisas nos focinhos e aquilo está entrando na cabeça. Você pode imaginar o tormento que é na cabeça do animalzinho, aquela larva crescendo lá dentro, que aqui são os demônios que estão perturbando a cabeça da nossa geração. É por isso que ele unge a cabeça com óleo. Então, o pastor físico, ele disse que ele misturava o óleo com algumas coisas e aquilo lambuzava a cabeça da ovelha e aí as moscas não podiam pousar. Deixa eu falar para você, a paz que o irmão pediu é o óleo na nossa cabeça. E esse óleo é o Espírito Santo, esse óleo não é uma plaquinha de igreja, esse óleo não é a minha experiência espiritual, esse óleo não é a minha experiência de grama, esse óleo é a presença do Espírito Santo renovada. Agora, alguém diz comigo, óleo fica velho também. Então, tem gente aí, irmão, que o óleo está tão velho que a mosca até prefere aquele óleo velho, rancento. Porque é uma vida religiosa velha. Sabe como? Os demônios não têm problema de pousar aí, não. Não tem. Sabe, aquela vida religiosa velha, aquela unção passada, todo mundo sabe que eu estou falando de óleo rancento, né? Aquele óleo que, meu Deus, é melhor jogar fora, colocar um óleo novo. A Bíblia fala de óleo fresco em nossa cabeça. Right? E inclusive Davi fala, ele me ungiu com óleo fresco, que eu me tornei igual um touro novo. Isso é o renovo do Senhor. Olha, eu digo para vocês, eu unjo a minha cabeça porque eu quero uma renovação na unção que está sobre ela. Alguém diz comigo, a cabeça é o assento da coroa. Você não coloca a coroa nos ombros, você não coloca a coroa nos pés, você não coloca a coroa no joelho. A coroa vai na cabeça e a coroa é a unção. E a unção vai em nossa cabeça, e é a unção do Espírito Santo, é a sua presença que protege a nossa cabeça dos demônios. Irmão, demônios é que falam. Eles colocam as ideias nos ouvidos, eles colocam as coisas na cabeça. Irmão, as pessoas ouvem mais o diabo do que elas imaginam que elas estão ouvindo. Eu estou falando dos crentes. Eles ouvem a voz do inimigo. O inimigo está colocando ideias, colocando coisas na cabeça das pessoas, e elas estão sem óleo na cabeça. E sem óleo a mosca pousa mesmo. Se fosse você, eu lia a Bíblia todo dia, porque é a palavra de Deus que vai gerar o óleo em você. Eu orava todo dia, porque é o Espírito Santo que unge a sua cabeça. E eu gosto de, eu mesmo, na minha oração, ungir minha cabeça com uma gotinha de óleo. E eu gosto de usar o Salmo 45, verso 7, que diz assim, ele te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, e eu unjo a minha cabeça renunciando toda tristeza. Eu vou dar aqui uma receita para você. Tristeza se assenta na cabeça. Isaías 61:3 diz que tem uma cinza sobre a cabeça que tem que ser trocada por um óleo.
E geralmente eu renuncio toda cinza, todo cansaço, e eu unjo a minha cabeça de novo, eu digo, Jesus me renova, Senhor, renova o óleo fresco na minha cabeça. Alguém diz comigo, o óleo é uma provisão do pastor para as ovelhas. Agora, irmão, olha, isso aqui é um símbolozinho que a gente tem, e toda igreja tem que ter o olhinho mesmo, e lá, e aqui eu gosto de comprar o vidrinho pequeno para todo mundo ter o seu olhinho, quem não tem, entendeu? É porque, tipo assim, aqui a gente não vende óleo, não tem esse negócio aqui é só para você, realmente não tem, entendeu? É só para você invocar sobre você a presença do Senhor. Mas o que importa não é o óleo, não, é você no seu quarto de oração lá. Que lambuzar a sua cabeça, e não ir orar, e não ler a Bíblia, você não fez nada, você só está praticando um ritual aí que não vale, entendeu? O óleo vem pela presença de Deus, é o Espírito de Deus, no seu tempo de oração. Não tem nada mais poderoso na vida da igreja, da ovelha do Senhor, do que entrar no quarto, fechar a porta e fazer o que Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. O óleo começa a descer. Não é um óleo visível, é invisível. Mas você sai de lá com a cabeça fria. Entra com a cabeça quente, sai com a cabeça fria. Entra com a cabeça velha, sai com a cabeça nova. Entra com pensamentos velhos, sai com pensamentos novos. O Espírito Santo lava a nossa cabeça enquanto estamos em oração. A ovelha de cabeça lavada, de cabeça ungida, não tem problema de falta de paz. Outra coisa, não anda por aí sem saber o que fazer, com quem casar, com quem não casar, o que eu vou fazer. Mudo para o Brasil, vou para a Flórida, volto para Boston, porque agora tem uma lei lá no seu... Ei, se você tem óleo na cabeça, você está em paz onde Deus te colocou. Agora, sem óleo na cabeça, irmão, qualquer um fica doido, não é só os não crentes, não, os crentes também. Você não tem óleo na cabeça, vai fazer o quê? É preciso ter esse óleo precioso na sua cabeça. A ovelha é o animal mais dependente. Deus nos criou nessa condição de ovelhas para sermos totalmente dependentes dele para a nossa sobrevivência. Tá? Se não aprendemos a depender de Deus, não podemos sobreviver. Nossa sobrevivência depende da nossa dependência. Irmão, a gente fala que depende de Deus, mas deixa eu te falar. Quanto tempo você passa no quarto? Eu vou repetir essa pergunta. Quanto tempo você passa no quarto sozinho com o Senhor? Porque, meus irmãos, a nossa dependência... Como é que eu sou um pastor que eu digo que eu dependo de Deus, mas eu não gasto tempo com Deus? Explica para mim. De que forma que eu dependo de Deus se eu não gasto tempo com Ele? Right? Jesus não falou assim, entra no carro, liga a ignição, se estiver chovendo, limpa o limpador, começa a orar. Ele falou, entra no quarto, fecha a porta, fica sozinho comigo. Ele também não falou, chega na casa, liga o vacuum, começa a limpar e começa a orar. Não, entra no quarto, fecha a porta, fica comigo. Alguém diz comigo, tirar um tempo para Deus. Até o dia de eu morrer, eu vou pregar a mesma coisa. Se você aprender a fazer isso, você é que vai dar o testemunho, não é eu não. É você que vai vir aqui na frente e dizer, mudou tudo. Por que mudou? Eu aprendi a orar, é por isso. Eu aprendi a ficar com Deus, eu aprendi a entrar no quarto. Eu aprendi a ficar sozinho, eu parei de reclamar dos pastores que me decepcionaram, parei de reclamar das igrejas que me decepcionaram, parei de reclamar disso, daquilo, e fui orar. Quem estava lá? Jesus me encontrou. Jesus estava esperando por mim, nem sabia. Jesus estava lá, esperando por mim. Aí cheguei lá, levei o livro, abri o livro. Aí ele começou a falar comigo. Isso. Aí você começa a escrever as coisas que Deus está falando com você. Não tem outra receita, igual a irmã falou, nós estamos voltando para o básico. Quem mandou sair do básico? Só que o nosso orgulho, a nossa arrogância, é que torna impossível essa tarefa de nós dependermos do Senhor e nós queremos resolver os nossos problemas. A ovelha está viradinha, batendo as perninhas para cima e diz, eu vou me desvirar. Pode deixar, Jesus não precisa vir, pode deixar que eu resolvo isso. E Senhor, resolve como? Eu tenho que ir aí te desvirar. Entra na minha presença. Eu preciso desvirar a tua cabeça. Eu preciso desvirar as tuas emoções. Eu preciso desvirar teu coração. Eu preciso desvirar o teu ouvido que não ouve mais. Eu preciso desvirar o teu ânimo porque está para o lado errado. Eu preciso desvirar você para a direção certa. Mas entra na minha presença.
Então, como depender do pastor? Nós precisamos realmente aprender a depender do nosso pastor, tá? E eu queria, lógico, a dependência aqui é oração, é buscar a Deus, é estar com Ele, e eu queria ler um texto com os irmãos, que é Mateus 10:16, e é um texto que é um desafio, Mateus 10:16, porque um texto perigoso. Jesus fala as seguintes palavras em Mateus 10:16: Eis que eu vos envio como ovelhas para os jardins dourados, onde vocês vão se alegrar e vocês vão ter um tempo de paz. Não. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Como é que Deus faz um negócio desse, gente? Um criador de ovelha nunca faz isso. Mandar ovelha para o meio dos lobos é para quê? Para o jantar dos lobos? Porque você não envia ovelha para o meio de lobos. Eu queria que você olhasse os paradoxos de Deus. Ora, Deus criou os lobos. Ele sabe que lobo come ovelha. Como é que agora ele envia as ovelhas para o meio dos lobos? Tem alguma coisa nesse texto que nós não estamos entendendo. E eu vou falar já o que é, não vou ficar rodeando, não. É o tipo de dependência que Deus quer que essas ovelhas tenham dele, que ele leva você para o meio do lobo, e o lobo não te come, porque você depende tanto dele. Você sabe viver debaixo das asas do Altíssimo, que Deus sabe nos colocar no meio dos lobos, e o lobo diz, vou te comer, vai comer nada, eu estou debaixo do sangue, olha a minha dependência aqui. É mais fácil te engolir, ovelha engolindo lobo, é esse tipo de ovelha que nós estamos formando aqui. As ovelhas que engolem os lobos, que está querendo entrar no casamento, na família, que está querendo levar os filhos, aqui a gente não deixa lobo roubar a ovelha aqui não. Não é? Você na sua casa usando a autoridade de Deus aí, mas ele fala, eu envio com lobo, eu envio vocês para o meio dos lobos. É perante tais animais que a nossa sobrevivência vai se revelar, vai se mostrar que é somente no Senhor. Não é opção para uma ovelha depender do pastor, não é opção, é a única forma de sobrevivência. Não dependa do Senhor, você já está na boca do lobo, sem saber. Agora, eu queria falar algo nessa noite, que uma pessoa que lê a Bíblia casualmente, sem perceber, não entende, mas eu queria que você entendesse. Que Deus, a Bíblia, antes de garantir a nossa vitória no Senhor, ela garante a vitória dos nossos inimigos. Pastor, o que você está falando? Bom, eu estou te falando da Bíblia. E agora eu vou ler os versículos, você não ficar me olhando com a cara. Eu vou ler os versículos logo com você. Vamos lá, Salmo 18, verso 17. Antes de garantir a nossa vitória, ela garante a vitória dos nossos inimigos. O que eu quero dizer? Que os nossos inimigos não são quaisquer. Tá? E que se depender deles, eles realmente podem nos devorar. No Salmo 18, verso 17, Davi diz o seguinte, ele livrou-me do meu inimigo forte. Peraí. Me livrou do meu inimigo fraquinho, fracote. Não podia nada comigo aquele inimigo. Não ia fazer nada comigo, era só latir. De jeito nenhum. Não é isso que a Bíblia fala dos nossos inimigos. O que ela fala deles? Inimigo forte. Daqueles que me odiavam, pois eram o quê? Mais poderosos do que eu. Em outras palavras, a Bíblia mostra muito claro que os nossos inimigos poderiam ter vencido se não fosse o Senhor. É lógico que ela nos dá vitória no final, mas antes ela fala assim, peraí, escuta, você tem que saber primeiro com quem você está lidando. Você está lidando com alguém que pode te devorar. Por isso que Jesus falou, eu enviei vocês como ovelhas, não foi por meio de outras ovelhas, não, foi por meio de lobos. Eles realmente podem te devorar. Só que a tua dependência em mim, o teu esconder em mim, o teu depender de mim, o teu buscar a mim, vai fazer de uma forma que eles não vão conseguir te devorar. Eles podem até, você sentir o bafo deles assim na tua cara, mas não vai te devorar. Amém. Só que antes de garantir a nossa vitória, a Bíblia garante a vitória dos nossos inimigos. Isso é, essa possibilidade. Olha para o Salmo 22, que é na mesma página, a página na frente, o versículo 21. Salmo 22, no verso 21, ele diz assim, salva-me de onde? Da boca do leão.
Livra-me dos chifres do boi selvagem. Quem está falando aqui é uma ovelha. Quem está indo contra ela? Um leão. Eu te pergunto, quem é mais forte aqui? Um boi selvagem ou uma ovelhinha? Ei, nós precisamos abrir os olhos sobre os nossos inimigos. Crente é muito ingênuo. Mas é ovelha, não é outra. Como é, né? Tem que ser ovelha. Ovelha é ingênuo. Irmão, eu vou falar para vocês. Esse nome não é bom, não. Chamar a gente de ovelha parece tão romântico, mas não é, não, irmão. É do tipo assim, vocês não são muito inteligentes, não tem muita visão, não é muito smart. Ovelha não é muito smart. Ovelha é ingênua. Eu chego para Deus e eu declaro para Ele toda a minha ingenuidade. Eu chego a Deus como ovelha, como eu realmente sou, porque eu falo, ó, chego mais uma ovelhinha aqui, você sabe, estúpidazinha. Se você não me ensinar, eu falo para Deus assim, se você não me ensinar, eu vou continuar na minha estupidez. Se você me ajuda, por favor. A irmã Maria lá em Boston, você sabe, né? A irmã Maria, ela sempre gosta, pastor, você é inteligente demais, pastor. Eu falei, você não sabe. Quão ignorante que eu sou, você não me conhece. Você veio pregando, você acha que eu sou inteligente? Se não fosse ele que tivesse vindo me livrar da minha ignorância, eu estava... Oh, você não sabe onde eu estaria. Eu não sou inteligente. Nenhum de nós. Quem aqui consegue driblar o inimigo? Hã? Quem aqui consegue se antever ao inimigo? Quem aqui consegue desfazer os planos dele antes dele chegar em você? Quem aqui consegue discernir o que ele está falando contra você agora? Nenhum de nós. Digo para você. Boca do leão e na boca do boi. Olha para o Salmo 124. Esse salmo, ele realmente mostra a força dos nossos inimigos. 124. Enquanto você vai abrindo, eu vou lendo, tá bom? Você vai chegando lá. Salmo 124, verso 1. Se não for o Senhor, veja só, que esteve ao nosso lado, diga a Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Tá? Preste atenção que o verso 4 prova que os nossos inimigos teriam passado sobre nós. As águas teriam nos submergido e a torrente teria passado sobre nós. A Bíblia garante a vitória dos nossos inimigos. Ela está dizendo, versículo 5, águas impetuosas teriam passado sobre nós. Ah, e não passou por quê? No verso 6 diz, bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa nas mãos deles. Escapamos como um pássaro do laço dos passarinheiros. Já estávamos presos no laço. Só que o que aconteceu? O laço quebrou. O laço não quebra. Foi Jesus quem quebrou o laço. O laço quebrou e nós escapamos. E aí o Salmo termina dizendo o quê? O nosso socorro está na nossa inteligência. Na nossa capacidade de nos livrar do lobo. Não, amigo. Se depender de mim, de você, a gente é só comidinha para o lobo. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. É melhor o ser humano abrir os olhos. É melhor as ovelhas de Jesus abrir os olhos, que sem oração, sem estar perto do pastor, você não tem chance. O inimigo leva o casamento, você nem... perdi meu casamento. Estava perdendo há 20 anos e não conseguia ver. Perdi meus filhos, está na droga, está não sei aonde, virou homossexual, não sei o quê, perdi. Ei, você não tem chance, eu não tenho chance contra o mundo espiritual. Eu estou servindo a Deus, né, desde a minha infância, 57 anos agora, mas vocês sabem que há 6 anos atrás foi quando Deus bradou em meu favor. Por 5 décadas eu servi a Deus, sai de uma depressão, entra noutra, e fica triste, fica alegre de novo, e aí Deus entrou naquele jejum de 1 ano e me revelou o espírito que causava depressão na minha vida.
Se não fosse o Senhor vir em meu socorro, 5 décadas depois, eu estava aqui continuando, me esforçando do mesmo jeito, servindo a Deus o melhor que eu podia, com o mesmo problema. Alguém levantou uma mão comigo, só para me agradecer a Deus comigo pelo que Ele fez por mim. Em 2017, o que Deus fez por mim, que Deus entrou com um recurso em meu favor e me deu vitória sobre o inimigo que eu não venci por 5 décadas, mas Ele me deu um livramento. E alguém tem que clamar a Deus e dizer: vem para mim também, dá-me uma vitória também, revela-me o meu inimigo, tira-me das garras daquele que é mais forte do que eu. Durante esses anos todos eu fui muito honesto, muito sincero, busquei a Deus, li a Bíblia, orei muitas vezes, mas o inimigo estava lá. Deixa eu falar para você, nenhum de nós tem condição nem de saber quem são os inimigos que estão nos oprimindo. Se o Senhor não entrar com uma misericórdia, não entrar com um recurso, se o Senhor não entrar com um basta e dizer assim: basta na sua vida, eu vou te entregar esse espírito, eu vou te entregar esse inimigo, eu vou te dar o recurso de uma vez por todas. Louvado seja o nosso Deus, que Ele faz chegar esses momentos em nossa vida. Eu me converti em 2017. Esse pastor alegre que está aqui não existia antes. Eu me esforçava para ser feliz. Eu me esforçava. Mas Deus sabe as batalhas que eu tinha, porque eu não tinha vencido aquele espírito que vinha do lado da minha mãe, vinha do lado da minha família, aquele espírito de tristeza, de depressão que estava lá. Bom, eu vivi na igreja a vida inteira, nunca usei droga, nunca fumei, nunca bebi, e aquela tristezona que estava lá a vida inteira. Nunca tive vontade de morrer, nunca tive suicídio, nunca mexi com essas coisas, mas e aquela dor que estava lá o tempo todo? E aquela capacidade do inimigo de ferir, e aquele espírito que eu nunca tinha derrubado ele. Apareceu para mim num sonho, dentro de um tanque de guerra. Ele era um general que lutava contra mim, atirava em mim sem parar. Eu atirava nele, as minhas balas batiam no rosto, no peito dele como balinha de plástico, não fazia nada nele. Porque eu não estava tendo autoridade espiritual para derrubar um espírito que estava me ferindo a vida inteira. Quantos servos de Deus estão sangrando a vida inteira sem obter vitória sobre os seus inimigos? Alguém levanta uma mão e diz: socorro, Senhor, me ajuda, me dá vitória, me dá libertação, porque eu sou sincero, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu te amo, eu te sirvo de verdade, eu sou honesto, mas me dá vitória sobre os meus inimigos, que são maiores do que eu, são mais fortes do que eu. É isso que a palavra de Deus diz, mas Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. E Deus tem um tempo de basta para você. E eu proclamo que chegue na sua vida o tempo de basta do Senhor. Chegue na sua vida o momento em que Deus diz: hoje eu vou te dar o meu veredicto, hoje eu vou te entregar os teus inimigos, hoje eu vou levantar a tua cabeça acima daqueles que te oprimem. Alguém abra a sua Bíblia no Salmo 27, o versículo 6, porque eu quero dizer para você que esse salmo, esse verso aconteceu na minha vida. O Salmo 27, o verso 6, é um testemunho de Davi. E o testemunho é o seguinte: e agora, por que só agora? Porque chegou o momento, do basta de Deus. Agora será exaltada a minha cabeça. Espera aí, só um minutinho. Por que a minha cabeça será levantada? Porque ela estava abaixada. Por que a minha cabeça será levantada agora? Porque ela estava baixa. Quantos estão servindo a Deus de cabeça baixa? Por quê? Aquele inimigo ainda está sobre você. Aquele inimigo ainda tem domínio. Aquele inimigo, por mais que você ame a Deus, sirva a Deus e é sincero, aquele inimigo ainda tem um poder de te ferir e Deus ainda não disse basta. Há muito crente que sabe exatamente o que eu estou falando. Sabe exatamente o que eu estou falando. Aquela área que você nunca obteve vitória. E você ama a Deus de verdade por décadas. Porém, Davi disse: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E o que Davi está dizendo é: por muito tempo a minha cabeça ficou abaixada, mas agora Deus vai me colocar acima, significa que eu vou ter vitória sobre eles. Esse é o meu testemunho pessoal, quando Deus entra na minha situação e me dá vitória sobre os meus inimigos. Deus é um Deus defensor de ovelhas. Ele nos colocou no meio dos lobos. Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Não vou pedir para levantar a mão aqui quem está no meio dos lobos. Não vou pedir porque todos estão no meio dos lobos.
Um no casamento, um na vida emocional, outro na vida sentimental, outro na vida financeira, outro sendo desafiado por uma crise de que quer que seja. Outro na adolescência, eu não quero saber. Deus não nos colocou num piquenique, Ele não nos colocou num jardim cheio de flores, Ele nos colocou num lugar de guerra, Ele nos colocou com... A gente sente o bafo terrível dos lobos rosnando em nosso ouvido. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Quem é realista para entender que a gente está vivendo cercado de inimigos espirituais? Sim, esse é o lugar onde Deus nos colocou. Porém, Ele está conosco. Porém, Ele está conosco. Ele diz assim, não se importa com o bafo desse desafiador, não te importa com o bafo desse desafiador, eu estou contigo e eu te coloquei no meio dos lobos, mas eles não vão te devorar, eles não vão te devorar, eu sou o teu pastor, eu sou a tua defesa, eu sou a tua autoridade. E aí eu fico imaginando esses lobos espirituais, olhando para a gente e tendo que recuar. Por quê? Porque a gente está rindo em cima deles, dizendo, sai, cai por terra, sai do meu território. Agora, não é, Deus é, alguém diz, Deus é funny. Por que Ele é funny? Porque Ele não coloca um lobo mais feroz para lutar com um lobo, Ele coloca uma ovelha. Como Deus é incrível. Ele coloca uma ovelha para botar um lobo para correr. E é isso que você é isso que nós somos, ovelhinhas no meio dos lobos. Só que essa ovelhinha aqui tem unção na cabeça, essa ovelhinha aqui tem autoridade na boca, essa ovelhinha aqui não fica chorando, tremendo no lugar, morrendo de medo. Ela diz para o lobo, cai fora, aqui não, vai caindo, e o lobo vai retrocedendo. Ele pode ser lobo, mas eu sou uma ovelha ungida. Ei, eu vou repetir, ele pode ser um lobo, mas eu sou uma ovelha com óleo na minha cabeça, é um óleo de autoridade. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando, porque cada um de vocês é desafiado por uma coisa, né? Um dia desse a irmã falou, pastor, um câncer aí, ó, ei, esse lobo, manda ele sumir. A irmã falou, pastor, o lobo calou a boca. Fui no hospital, fiz o exame e dei negativo, isso é, o lobo, eu venci o lobo, pastor. Não é? Então, amados, é isso aí, Deus é funny, Ele é. Ele fala, vocês são ovelhinhas, mas deixa eu mostrar para você que tipo de ovelhinha eu tenho. É umas que bota lobo para correr. É isso aí. Deus nos envia para o meio da violência, porque Ele espera a nossa dependência. Né? Lembrei até da música. Eternamente dependente de Ti, eternamente dependente de Ti, eternamente dependente de Ti, Senhor. Ei, é isso que uma ovelha é. E quando essa ficha cai, ela se torna mais poderosa que qualquer lobo. Right? Porque Deus permite o perigo para que Ele possa estar contigo. Right? Você precisa lembrar que o mesmo Deus que nos enviou para o meio dos lobos, é porque Ele confia no sistema de dependência dessas ovelhas. E quando elas dependem dEle, elas abrem o espaço para Ele agir, para Ele chegar. Então eu quero dizer isso aqui, confiar no pastor é desistir propositalmente de cuidar de si mesmo. Tá? A ovelha do Salmo 23, eu não sei se você já viu esse salmo como o testemunho de uma ovelha. Esse salmo não é Deus falando. Esse salmo é a ovelha falando. E o que ela está falando é o que Ele faz por mim. Ó, para começar, Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Sabe o que Ele faz por mim? Me guia a verdes pastos. Sabe o que mais que Ele faz por mim? Me leva a águas tranquilas. E sabe mais o que Ele faz por mim? Ele me guia pelas veredas da justiça. E não é nem por causa de mim, não. É por causa do seu nome. E é um testemunho que ela está dando das coisas que Deus fez por ela, porque ela aprendeu a depender do pastor. Eu vou falar para você, dependência na vida de ovelha é a sobrevivência. Alguém só diz comigo assim, depender é orar. Depender é orar. Dá pausa na música para você escutar o que eu vou falar. Quanto tempo você gasta com Deus em oração no seu quarto? Quanto tempo você gastou semana passada? E você veio pregar isso domingo passado. Quanto tempo você gastou essa semana com Deus? Ei, só um minutinho. O Espírito Santo está aqui. É Ele que está pregando. Quanto tempo você vai à igreja? Há quantos anos você vai à igreja? Quanto tempo você já aprendeu a estar com Deus sozinho,
sem depender de pastor, nem de mulher, nem de marido, nem de filho, nem de ninguém. Quanto tempo você já aprendeu a entrar naquele quarto, fechar aquela porta, ficar sozinho com Deus? Você já aprendeu a fazer isso ou não aprendeu ainda? Irmãos, pastoreando 2 igrejas, igual eu, né? Eu, a pastora Gel e meus filhos, como a gente faz. Você acha que o diabo está feliz com a gente? Ele sempre nos desafia. Só que não consegue nos encontrar. Não consegue nos encontrar, irmão, porque a gente está escondido na oração. O Nicolas é um menino que eu fico procurando ele. Cadê o menino? O menino está orando. Eu procuro o menino, ele está orando. Menino de 17 anos. Entendeu? Mas a gente tem que mandar ele sair de casa. Menino, sai de casa, vai fazer alguma coisa, porque a vida é orar, é a Bíblia. Não tem que fazer alguma coisa, tem que ser jovem. Mas aí, eu, né, estou dentro de casa, cadê a pastora? Está muito silêncio, está no quarto orando. Aí, de repente, né, os irmãos estão ligando para mim, eu não atendo o telefone. Por quê? Porque eu estou em algum lugar orando. Eu te pergunto, como é que o diabo te encontra nesse lugar? Como é que o lobo te pega nesse lugar? Agora é incrível que o quarto não custa nada. Ninguém paga 1 centavo para entrar no quarto, mas não entra. Outra coisa, o quarto está na tua casa, ele está lá te esperando, já é seu, você já tem o quarto, mas não entra nesse lugar. Você não pode reclamar se você está sentindo o bafo desse lobo dizendo que agora eu acabo com esse casamento, eu vou acabar com ele agora. Você não pode reclamar, porque você não aprendeu a se esconder no lugar onde Deus proveu um refúgio para você. Alguém disse comigo, eu sou apenas uma ovelha. Agora não fica chateado comigo não, mas fala assim, pode falar. Eu posso ser devorado a qualquer momento. Quando você tem a consciência disso, você corre para o quarto. Eu vou dizer algo para vocês, que você vai entender o que eu vou dizer. Mas primeiro você vai se chocar com o que eu vou dizer. Eu sou um homem miserável todos os dias. Miserável todos os dias. E hoje foi o dia do pastor. Preguei a mensagem de manhã, preguei a mensagem à noite. Quando eu chegar em casa, que eu tomar meu café, eu vou sentir a miserabilidade de novo. Porque é nesse momento que eu corro para o quarto. É o momento que eu sinto o quanto eu sou carente, miserável, carente do Senhor. Carente. Irmão, vocês estão achando que eu estou brincando? Vocês estão achando que eu estou espiritualizando? Eu estou falando de mim, quem eu sou. O Deus que toma o café comigo, aquele cafezinho que eu vou tomar daqui a pouco, ele senta do meu lado. Ele senta, quando aquele cafezinho termina, ele fala, e aí, vai ficar aí? De jeito nenhum, senhor, estou correndo para lá agora. Eu falo, bom, porque pensei que ia dormir, né? Por causa da minha carência. Porque quando eu preguei 2 vezes, eu me esvaziei. Eu dei tudo que estava dentro de mim. Esse é o momento mais perigoso, é o momento que eu preciso que a chuva caia na minha cabeça de novo, que o óleo desça na minha cabeça de novo, eu preciso ser renovado de novo, eu preciso ser restaurado de novo. Você acha que eu estou enganado sobre pregar, sobre estar em igreja, sobre passar o dia em igreja? Esse é um momento perigoso para mim, eu preciso do quarto, eu preciso daquele momento de orar. Vamos ficar de pé, eu vou parar de pregar, eu quero orar pela igreja. Alguém nessa noite precisa reconhecer o quanto você é carente do Senhor. Eu queria que você começasse a se preparar para caminhar aqui para esse altar, para poder dizer para o Senhor o quanto você precisa dEle. E eu queria que nesse momento ninguém falasse com ninguém, especialmente no momento que você vir aqui para o altar, você poder dizer para Jesus, eu preciso depender mais de Ti. Queria convidar você para vir. Você pode vir enquanto essa música vai tocando, você vai dizendo para o Senhor assim, eu preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti. Preciso de Ti. Hoje se celebra o dia do pastor, mas na verdade, sabe o que hoje é o dia? É o dia da ovelha. É o dia da ovelha que depende de Jesus, é o dia da ovelha que é 11 de junho e você disse para Deus, cheguei na metade do ano, louvado seja Deus. Quem quer celebrar comigo o fato de que
Deus nos carregou e chegamos na metade do ano. Ei, 2022 terminava ontem, nós estávamos diante de mais um ano, já estamos na metade. O Senhor nos carregou.